Se alegra mesmo? Tem que se alegra quando nós falamos assim, ó, Deus vai abrir as portas, amém, vai dar tudo certo, amém. Aí quando fala Jesus vai voltar, aí ela não se alegra. Só uns 3 deram aí um amém, né? Jesus vai voltar, né, gente? Você tem que se alegrar. Como eu gostaria que o povo da segunda-feira que vem aqui na igreja valorizasse o culto de quarta-feira, valorizasse o culto de domingo. Como eu gostaria. Mas tem gente que é tão presa às coisas desse mundo, que quando fala das coisas do alto, ela não vibra. Eu não sei aonde você mora. Tem gente que mora em um lugar lindo, tem gente que mora em um lugar feio, né? Eu não sei onde você mora. Eu moro aqui no Braizão. Tem gente que mora em um lugar top, mas nenhum lugar se compara com o céu. Nós fomos orar lá em Gramado, cidade linda, e eu fiquei pensando, imagine como é o céu. Pensa no céu, coloca a sua cabeça nas coisas de Deus, não perca o seu foco, não. O céu é o nosso objetivo, amém, pessoal? Nosso objetivo não são as conquistas aqui na terra, que você conquiste, que você vença aqui na terra, mas que você fique preparado para no momento que Jesus vier te buscar. Está perto disso acontecer, está perto. Eu creio mesmo que está muito perto disso acontecer. No próximo domingo eu vou mostrar uma coisa, um vídeo para vocês muito forte. Efésios 2, versículo, vamos ler do 1. Levante aí sua Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, meu Pai. O teu povo agora se cala para te ouvir. Faz eles entenderem a tua palavra. Me ajuda, me dê as palavras certas, para que essas pessoas saiam daqui sem nenhuma dúvida do que fazer, entendendo porque o Senhor está, meu Deus, usando essa palavra hoje para falar com elas. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que estejamos sensíveis para te ouvir, porque muitas vezes sofremos por não te ouvir. Então nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já teve essa experiência de falar uma coisa que não era para ter falado, e isso trouxe consequências ruins para você. Mas tem gente que no momento difícil, uma reação dela ruim, ela conseguiu controlar. Uma palavra que ela teve vontade de falar, ela não falou, porque o Espírito Santo falou: não fale, não perca a sua razão, não faça besteira, não deixe os outros tirar a sua razão, não deixe a ira dos outros provocar a sua. E a pessoa sensível a Deus segurou a onda, a boca, e evitou um problemão, uma confusão. Como é bom quando nós estamos sensíveis a quem? A Deus, que Ele fala. Ele fala. Eu lembro que eu pregava uns anos atrás lá no Rio de Janeiro, e o rapaz veio no culto, ele assistia o culto à noite, e ele ia para o plantão, ele estava no crime, e uma voz falou com ele: não vá, ouça, dê ouvidos ao que foi pregado. Ele não foi e abriu mão de tudo. Foi justamente naquele dia que a polícia invadiu Jacarezinho, matou todos os amigos dele que estavam no plantão, e ele não morreu. Se ele não ouvisse, ali seria o último dia de vida dele, e ele ia se perder. Procure se manter no espírito, porque Deus fala: não faça isso,
não vai por esse caminho, se afasta dessa amizade, isso aí não é para você, pare de ficar ansioso por isso, não dê brecha para o mal. Deus fala, o problema é que muitos não ouvem. Eu já escapei de cada coisa porque o Espírito Santo me ajudou, cada coisa. Você que vive no Espírito, você também já deve ter as suas experiências. Mas o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o lugar que nós estamos em Jesus, o lugar celestial e a queda. Preste atenção. Vamos ler para você entender melhor. Eu ia ler só o versículo 6, mas eu quero começar aqui do 1, que diz assim, Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em quê? Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos. Filhos de quê? Da desobediência. Olha para mim, por favor. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, distante de Deus, cegos. Ele nos ressuscitou, nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida. Hoje, se você é uma pessoa de Deus, porque você se entregou a Ele, você vive na obediência. Então o mal não pode agir na sua vida. Você enfrenta problemas, lutas, mas você vence todas elas. Mas o mal não atua na sua vida. Ele atua na vida dos filhos da desobediência. Ele tem autoridade para tocar em quem desobedece. Ele não tem autoridade para tocar em quem obedece a Deus, certo? Aí diz assim, versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda o quê? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha para mim, por favor, para você entender. Então, se você é uma pessoa salva, uma pessoa de Deus, você reconhece de onde Deus te tirou, a obra que Ele fez na sua vida quando você se entregou. Essa entrega, ela tem que ser total. Lembra que o Senhor Jesus disse, para onde pregarmos o evangelho, falarmos daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou todo o seu perfume. Você lembra dessa passagem? Essa mulher deu exemplo, ninguém pediu. A entrega a Deus tem que ser uma coisa voluntária, não pode ser pela imposição da mãe, do pai, da esposa, do marido. Você não pode ficar, se entrega a Jesus, se entrega a Jesus. Não, a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que se entregar a Jesus. Então ela reconhece os pecados dela e se entrega. Ninguém pediu aquele perfume àquela mulher, era caro, ela derramou todo, porque com Deus é assim, ou você se entrega por completo, ou você não se entrega. Não existe mais ou menos, não existe 90%, 99%. Para Deus aceitar, a entrega tem que ser total, tudo ou nada, tem que se entregar, passado, presente, futuro. E ela derramou o perfume dela em Jesus, e foi aos pés de Jesus. Criticaram ela, criticaram, mas Jesus saiu na defesa dela. Todas as pessoas que se entregam a Jesus e se mantêm nos pés de Jesus, Ele defende. Quando falaram, que desperdício, para que isso? Jesus disse, preste atenção, hein?
ela fez a coisa certa, ela se antecipou. Tem gente que fica protelando a entrega dela, o batismo dela, ela fica protelando o que ela já deveria ter feito, mas ela se antecipou. Deixa ela. Quando Marta chegou para o Senhor Jesus e falou: você não vai falar com Maria não? Ela estava aos pés de Jesus. Jesus falou: Marta, Marta, deixa Maria. Ela escolheu a boa parte, essa ninguém tira. Quando a sua entrega é total e você permanece aos pés de Jesus, Ele te guarda. Mas tem que ser uma entrega. Você leu aqui: pela graça sois salvos, mas essa graça não é de graça não, tá? Essa graça é porque a salvação vem pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Não tem preço que pague, porque se fosse por méritos, ninguém ia conseguir esses méritos para ser salvo. E também nós íamos chegar no céu dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nós vamos chegar no céu glorificando a Jesus que deu a vida por nós. Mas tem que haver essa entrega, e tem que se manter firme para não perder a salvação. Até aí você entendeu? Agora vamos ao principal assunto dessa noite. Diz assim o 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha para mim agora, isso aqui é muito importante você entender. O maior milagre não é a cura de um câncer, não é um caroço que some, não é uma pessoa curada de HIV. O maior milagre é a pessoa ser transformada numa nova criatura e receber o Espírito de Deus. Esse é o maior milagre, essa é a maior bênção. Ela sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Ela passa a ser luz, ela passa a ser sal na terra. Agora, quando você se entrega ao Senhor Jesus, você passa a estar em um lugar celestial. Você se arrependeu dos seus pecados, porque tudo começa com arrependimento. Se você não se arrependeu dos seus pecados, então você não começou sua vida com Deus ainda. E o batismo só é válido quando você se arrepende. Enquanto você não se arrepende, você volta a fazer de novo, você não toma nojo. Então, a partir do momento que você se arrepende, que você se entrega, que você recebe o Espírito de Deus, que você passa a ser de Deus, você passa a estar em um lugar celestial, um lugar mais alto, espiritualmente falando. Quando você está em um lugar mais alto, você tem uma visão diferente. Geralmente, quando uma pessoa cai, peca, quando uma pessoa faz besteira, quando uma pessoa ela perde o alvo, quando a pessoa ela desagrada a Deus e ela faz besteira, nós dizemos assim, ó: fulano caiu, fulano caiu, fulano voltou para a vida errada, fulano traiu a esposa, caiu. Caiu de onde? Não é caiu fisicamente, é caiu espiritualmente. Você olha para a pessoa, você não vê nada, parece que não aconteceu nada, mas espiritualmente o mal já viu que ela caiu. Ela caiu do lugar celestial. Ela tinha uma visão e ela perde essa visão. Você que dirige na estrada, você sabe que o caminhoneiro tem uma visão melhor do que quem está dirigindo um carro pequeno. O caminhoneiro está ali, ó, vendo tudo do alto, vendo lá na frente. Geralmente quando você quer ultrapassar, ele dá um sinal porque ele está vendo longe, que tem condições de você passar. Quando você está nesse lugar celestial, a sua visão é diferente. Você tem uma visão que as pessoas que estão chegando novas na igreja não têm. Você sabe o quanto o pecado te prejudica. Você tem discernimento espiritual. Você tem entendimento que as pessoas não têm. Você tem temor. E isso nós não alcançamos da noite para o dia. Isso nós fomos conquistando de acordo com a nossa entrega, com a nossa busca, com a nossa sede.
Nós fomos nos entregando a Deus e Ele foi nos colocando nesse lugar celestial. Esse lugar está acima do diabo, e o diabo é louco para a gente cair desse lugar, nos tirar desse lugar, porque nesse lugar nós temos autoridade para vencer o mal. Nesse lugar celestial você tem condições de ajudar outras pessoas. Nesse lugar celestial a sua visão é diferente. Você enxerga um mundo diferente das pessoas que estão lá fora. Elas te criticam. Pô, precisa estar tanto na igreja, precisa orar tanto, precisa gastar tanto tempo com as coisas. Deus precisa. Você valoriza o que Deus fez na sua vida. Você valoriza, porque você sabe de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, e você não quer voltar para aquele lugar. Tem gente sofrendo vindo lá de baixo. Eu só não entendo como é que tem gente desse lugar celestial, caindo. Eu não entendo isso, honestamente. Não dá para entender. Muitas pessoas se acomodaram, esfriaram. Eu disse que quando minha esposa vai fazer comida e a panela está quente, ela coloca na mesa, ela fala: amor, não toque. Eu fico esperto. Eu não vou meter a mão ali. Está quente. O mal sabe quando você está quente, quando você está acomodado. Nós estamos combatendo o espírito da acomodação. Os acomodados de ontem estão desviados hoje. Os acomodados de hoje vão se desviar amanhã, no futuro, se não despertarem. É vigilância para não sair desse lugar celestial. Você vive aqui no mundo com a cabeça no céu. Você vive aqui no mundo querendo sair daqui salvo. Você vive aqui no mundo dizendo não para as propostas do diabo, porque você não quer perder o que Deus te deu. O diabo sabe quem está no lugar celestial. O diabo também já caiu, e ele luta para que todos caiam. Eu não sei se você está vigiando. Deveria estar vigiando. Você é luz nesse mundo. Você é sal nessa terra. Eu fico imaginando como é que vai ser o mundo depois que todos os cristãos verdadeiros subirem. Eu fico imaginando como é que vai ser. Porque se o cristão é luz e a luz for tirada, o mundo vai ficar totalmente entregue às trevas. E você sabe que tem muitos incrédulos que desejam isso. Eles desejam não ter mais um cristão na terra, para não falar dos erros deles, para não confrontar eles, para se entregarem às coisas erradas. Mas está perto disso acontecer. Você crê? Eu creio que está perto disso acontecer. Não perca o que Deus te deu. Defenda a sua fé, guarde a sua fé. Faça o que José fez. Vá lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Olha que interessante. Versículo 7. Posso ler? Primeiro livro da Bíblia. Você sabe que os irmãos de José venderam José. Pensaram em matar, mas um não deixou. E eles venderam José. José foi para o Egito. Aí diz assim, 39:7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do meu senhor pôs os olhos do seu senhor, pôs os olhos em José e disse, o que é que ela disse? Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. E aconteceu que, falando ela,
cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez o quê? Teu servo. O que é que aconteceu com ele? A sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Lê o 21 agora. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha para mim, por favor. Isso aqui é muito forte. A mulher de Potifar, que era o senhor de José. José chegou no Egito como escravo. Ele comprou José, viu que Deus era com José, entregou toda a casa na mão de José. E no momento em que ele não estava em casa, que não tinha funcionários, ela começou a dar em cima dele. Daqui a pouco ela começou a dar em cima todo dia. E um dia ela atacou, ela deu bote. Ele preferiu perder o emprego, ele preferiu ser preso do que perder a comunhão dele com Deus. Perca emprego, mas você, diabo, não toma a minha comunhão com Deus. Perco dinheiro, perco posição para o homem, mas não perco minha posição espiritual. Deu para você entender? O que eu perdi por causa da minha salvação, o que eu perder, Deus me recompensa, porque depois Deus colocou José como governador do Egito. Ele foi preso, mas Deus estava com ele. Quando a pessoa tem esse entendimento, eu posso perder emprego, eu posso perder amizade, eu posso perder dinheiro, eu posso perder o que for, mas eu não posso perder minha comunhão com Deus. Eu não posso perder minha sinceridade com Deus. Eu não posso perder minha salvação. Eu não posso colocar minha alma em risco. Eu não vou descer desse lugar. Eu posso descer financeiramente, eu posso descer profissionalmente, mas espiritualmente eu continuo aqui, vencendo o diabo. Deu para você entender? Ele poderia dar desculpas. Estou solteiro. A culpa foi dela. Não dê desculpas. O que você tem que fazer para defender sua salvação, faça. O que você tem que deixar, deixe. Pague o preço que tiver que pagar, mas não perca a sua salvação. Olha como José, preste bem atenção. Olha como José, ele priorizou a vida dele com Deus. Que forte. Que forte. Que tentação. A tentação vinha que dia? Que dia vinha a tentação? Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O diabo usando uma mulher. Cuidado você que o diabo está usando a mulher para te derrubar, tá?
Cuidado você que o diabo está usando o homem para te derrubar. Pense nas consequências. Você sabe quantas pessoas hoje estão arrependidas porque estão pagando um preço muito caro, porque tomaram atitude sem pensar nas consequências. E eu me refiro a pessoas que estão sofrendo aqui nesse mundo, porque fizeram besteira, estão colhendo os frutos das besteiras que fizeram. Se pudessem voltar atrás, voltavam, só que não dá. Já fizeram a besteira sem pensar, e a consequência veio, porque sempre deu errado o pecado, sempre deu errado fazer besteira, agir sem pensar, sempre arrebentou o ser humano fazer besteira. O mal entrou na mulher de Potifar e queria, porque queria derrubar José, mas José não caiu. Perco qualquer coisa, mas minha comunhão não. Só Deus sabe o que uma pessoa dele passa nesse mundo. Uma pessoa dele solteira, uma pessoa dele no namoro, no noivado, uma pessoa dele diante das tentações, mas ele vê tudo que você resiste por amor a ele. Está dando para você entender? Ele vê, ele considera isso. Por isso que ele era com José. Ele via José perdendo, porque tratando-se da nossa salvação, diga comigo assim: altura, profundidade, nenhuma dessas duas coisas pode me separar de Deus. Como assim, bispo? Lembra que Paulo falou sobre isso? Nem altura nem profundidade. Altura é quando Deus abençoa. Altura é quando Deus honra. E tem gente que Deus honrou ela e ela desonrou a Deus. Deus honrou ela, Deus abençoou ela, Deus prosperou ela e ela desonrou, ela trocou Deus. Ela pegou as conquistas que Deus deu para ela e usou para fazer a própria vontade. Eu lembro que eu passei numa igreja no interior da Bahia, e tinha um rapaz que fazia uma corrente. Ele era louco por um carro. Ele ia de bicicleta para a igreja, e aí ele e a mulher dele sentadinha na garupa, e eles iam para o culto fielmente. E ele sempre falava: ora para eu ter um carro, eu quero um carro. Não é que o carro veio? E um dia a mulher dele me procurou e falou: pô, bispo, eu peguei meu marido com um amante no carro. Quer dizer, não foi fiel na altura. Conquistou, mas se perdeu. Quando você quer sua salvação, seja na altura ou na profundidade, você pode perder. Você perde, você é humilhado, você vai para o deserto, você passa por lutas, mas você não nega Jesus. Você ganha, mas você não troca Jesus. Você vigia com as suas conquistas, a ponto até de orar: Deus, não me dá nada que vai fazer eu me perder. Você tem coragem para falar: Deus, eu não quero ter nada que vai me afastar de ti, e me sustente nas perdas, para eu não me perder também, porque você cuida da sua salvação. O diabo no corpo da mulher de Potifar estava pensando: eu vou derrubar esse homem. E José: vai não, não vai não, que eu não vou trocar o que Deus me deu por 5 minutos, 10 minutos, por uma aventura. Posso mudar de patamar, saí da casa de Potifar e fui lá para a prisão, mas eu fui com minha consciência limpa. E é assim que você tem que viver. Se Jesus vê que eu vou deixá-lo, que eu vou escandalizar o nome dele, que ele me mate agora, que ele me leve agora, mas não deixe eu perder minha salvação, porque para chegar até aqui foi difícil. Para chegar nesse lugar celestial foi difícil, ou foi fácil? Foi difícil. Escute, você que chegou nesse lugar aqui, você sabe o que o diabo já ofereceu, o que o diabo já fez, o que o diabo já tentou te tirar daqui. Lute para você se conservar aqui, porque muita gente caiu e não conseguiu voltar. Muita gente já esteve aqui, e hoje você olha para a pessoa, se apagou, se esfriou, caiu. As coisas de Deus que ela tinha o maior prazer, tem gente que tinha o maior prazer pela casa de Deus, o maior prazer pelas coisas de Deus, hoje já não tem mais. Lembra do filho pródigo? Perdeu o prazer pela casa do pai. Me dá minha herança.
Como quem diz, para mim o senhor já está morto. Mas na verdade quem morreu foi ele. Porque quando ele voltou, o pai falou para o irmão mais velho: seu irmão estava morto e reviveu. Ele que morreu. Ele que perdeu o prazer da casa. Ele pensou o seguinte: eu vou para tal lugar e vou arrebentar lá. Qual lugar que a gente vai longe de Deus que vai dar certo? Veio uma crise lá, foi para junto dos porcos. Foi para junto dos porcos. Eu tomei conhecimento agora à tarde de uma pessoa que conhecia a verdade, e ela foi para o carnaval e acabou de ser presa hoje. Aconteceu uma confusão e ela fez besteira, e uma pessoa da família pediu oração. Não era para estar lá. Não era para estar lá. Era para estar com Jesus. Mas ser humano paga para ver. Você já imaginou como é que vai ficar esse mundo quando a igreja for embora? Já pensou? Tem famílias que só tem uma pessoa de Deus ali dentro, e só ela sabe a guerra dela, orando para o diabo não fazer o que ele quer, frustrando os planos do diabo, vigiando, ajudando filho, marido, esposa, ente querido, falando de Jesus, orando pela família. Imagine quando ela sumir. Imagine quando a igreja não estiver mais aqui. O que é que o diabo vai fazer? Eu quero estar bem longe daqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero falar de Jesus. Eu quero me manter aqui, no lugar celestial, aonde eu sei que Deus está cuidando de mim. Aqui, esse lugar aqui, em Jesus, nesse lugar que o diabo pode odiar, o diabo pode ameaçar, o diabo pode querer fazer o que quiser, mas aqui ele não consegue chegar, porque eu estou dentro do reino de Deus. Eu estou no lugar celestial. Ele até tenta, mas não consegue. Por isso que quando ele manifesta, ele xinga a gente: desgraçado, se eu pudesse já teria te derrubado, se eu pudesse já teria feito isso, já teria feito aquilo. Não pode, nunca vai poder, enquanto nós vigiarmos e ficarmos nesse lugar aqui. É guerra para se manter aqui. Ore com vontade ou sem vontade, busque com vontade ou sem vontade, gaste tempo com as coisas de Deus, invista na sua vida com Deus. Não fique fraco não, não fique frio não, para que você não seja o próximo a cair. É muito ruim quando a pessoa cai aqui, espiritualmente falando, é muito ruim. Lembra de Sansão, hein? Bateu os olhos na mulher, falou para os pais: meus olhos se agradou daquela mulher, eu quero. Se arrebentou. Os inimigos pegaram os olhos dele. O homem que venceu tudo que é inimigo, um exército, perdeu para uma mulher. Tire os olhos, escute isso, tire os olhos da mulher dos outros, do homem dos outros. Tire os olhos daquilo que vai te afastar de Deus. Tire os olhos desse dinheiro que está enchendo os seus olhos, e você vai se arrebentar por causa desse dinheiro sujo. Tire os olhos dessa coisa errada. Tire os olhos dessa pornografia, porque a primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão foi furar os 2 olhos dele. O diabo não vai brincar com você não, tá? Tire os olhos do que desagrada a Deus e coloque os seus olhos em Jesus, para você não perder sua salvação. Se você cair, não vai ser falta de aviso. Quem tem ouvidos, ouça. Se você cair, eu não sei se vai dar tempo de você se levantar, porque nós estamos no fim dos tempos e o diabo está passando rodo. Só quem está vigiando está fazendo como José: perca emprego, perca o que for, mas não perca minha salvação. Perca amizade, desagrado A, desagrado B, mas continuo com Jesus. Tem gente que está aqui desagradando a família, porque a família não queria ela aqui. Já falou: meu Deus é em primeiro lugar. Eu lembrei da senhora que recebeu a visita dos familiares. Ela falou: não, mas primeiro eu vou na igreja. A gente veio aqui para te ver. Espera, vou lá e volto. Quer ir comigo? Vamos todo mundo. Quer mesmo ficar comigo? Vamos lá para a igreja, depois a gente volta. Quer dizer, tem gente que não negocia. A vida dela com Deus é negociável. Ela sabe a luta que foi para ela ter o entendimento que ela tem hoje. Hoje ela consegue compreender
que a vida dela está indo embora. Eu fui atender um senhor pregando o evangelho para ele. Ele falou para mim: ah, bispo, fica preocupado comigo não vou morrer agora não. Olha, é guerra mesmo, é luta, é muita presunção, né? Não, bispo, fica tranquilo que eu não vou morrer agora não. Eu falei: senhor, o senhor lá sabe que dia vai morrer, nós lá sabemos o dia que Jesus vai voltar, que nós vamos morrer, não sabemos de nada. Aí você sabe que eu já fico agitado, né? Tem um bocado de gente que morreu hoje e não sabia, tá? O senhor pode ser o próximo, hein? É porque tem que falar assim para dar um choque de realidade, porque você vê as pessoas protelando, brincando. Se você tivesse visão espiritual, você estava vendo no meio do mundo um buraco e a multidão caindo, ó, indo tudo para o inferno, e o diabo fazendo festa com o ser humano, com as almas que Deus criou. O ser humano errou e ele deu o filho dele para ter de volta. Se lembra da história que eu falei uma vez do rapaz que montou o barquinho dele? Lembra disso? Tem um barquinho que o pai dele fez para ele, junto com ele, e toda vez que chovia, ele ficava na porta de casa, que ele morava na ladeirinha, e ele botava o barquinho dele, e o barquinho descia com as águas, ele ia lá e pegava o barquinho. Um dia ele colocou o barquinho dele e a água veio muito forte, a chuva foi forte, levou com tudo, ele perdeu o barco. Um dia ele estava na feira com o pai, e quando ele bateu o olho na banca, ele viu o barco, falou: pai, nosso barco. E correu lá e pegou. O dono falou: opa, é tanto esse barco? Falou: não, esse barco nós que fizemos. Não, esse barco eu comprei e só vai sair daqui por tal preço. Ele: mas a gente que fez. Se quiser comprar é tanto. Aí ele foi lá vender os brinquedinhos dele e voltou e comprou o barquinho. Quando o barquinho ficou na mão dele de volta, que alegria ter você de volta. Isso que Deus fez com a gente. Criou o ser humano, ele se perdeu por causa do pecado. Aí ele foi lá e deu Jesus só para ter a gente de volta. Ele quer ter a gente de volta para sempre com ele. Eu quero orar por você. Eu quero mais uma vez te chamar ao arrependimento, te dar uma chance de fazer a coisa certa. Talvez você não está como José, você está cedendo onde não deveria ceder, você está com amizade que não era para você ter, você está fazendo uma coisa que você já tinha deixado e voltou a fazer, voltou a se viciar, voltou a jogar, voltou a apostar. Isso não é mais para você. De repente você voltou a cair por causa de uma mulher, por causa de um homem. Você trocar o céu por um homem, por uma mulher, por uma aventura, honestamente, não é inteligente não. Se você quiser, você nunca vai ser obrigado. Se você quiser entregar sua vida a Jesus aqui agora, se arrepender de todos os seus pecados e começar do jeito certo. Se você deu uma escorregada e quer aprumar seus caminhos, se você já foi uma pessoa acesa e deu uma acomodada, se você não está mais nesse lugar celestial, você já foi tão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você se acomodou, você achou que receber o Espírito Santo podia vacilar. Você recebeu o Espírito Santo, mas você pode ter experiência de renovação sempre, só depende de você. Não é chegar, conquistei, recebi o Espírito Santo, agora é um troféu e tá bom. Não tá bom não, eu quero cada vez mais de Deus. Amém? Talvez essa noite seja para salvar uma só pessoa. Talvez essa noite seja para salvar só você, que o diabo tirou daqui, ó, ou está tentando tirar daqui, está trabalhando para sua queda ser muito feia. Sabe para quê? Para você ser pisado pelos homens e as pessoas falarem assim para você: você que falou tanto de Jesus para mim, está fazendo isso. Você que criticou tanto isso, você que falou tanto para mim que isso é errado, olha você fazendo isso agora. Só para ser o quê?
pisado pelos homens. É isso que o diabo quer. Se você quiser, Jesus continua aqui de braços abertos para você. Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente se entregar. Os demais fiquem em pé, por favor. Venha cantando. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo. No abismo Que você está descendo. Tenha cuidado. Tenha cuidado para não sofrer. Cuidado com as propostas que o mundo oferece. Um colorido que só lhe envaidece. Ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado. Você já sabe de toda a verdade que te liberta de toda a maldade. E abre os olhos do teu coração. Cuidado. O fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva para o fundo. Tenha cuidado, Deus diz para você. Com as mãos na altura do coração, cante. Cuidado. Há uma voz que fala fundo e baixinho. Que lhe induz a desviar do caminho. Lhe arrastando para a perdição. Cuidado pelos caminhos que você tem andado, com as vozes que você tem escutado, o seu futuro quem escolhe é você. Cuidado. Você já sabe de toda a verdade que te liberta de toda a maldade. E abre os olhos do teu coração. Cuidado. O fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva para o fundo. Tenha cuidado. Deus diz para você. Ó Deus, seria tão bom se todos fossem como José, que dissesse não para as tentações, que preferiu perder o emprego, a posição, mas não perder a comunhão. Seria tão bom se todos fossem como Daniel, que preferiu ir para a cova dos leões do que parar de orar. Seria tão bom. Mas eu queria que o Senhor lembrasse que no céu também vai ter gente como Pedro, que te negou e o Senhor perdoou. Sim, meu Pai. No céu vai ter pessoas como Davi, que errou, mas que achou arrependimento. O Senhor é como aquele pai do filho pródigo, que o filho fez tudo errado, merecia o pior, mas o pai abraçou e deu o melhor. O Senhor não quer nosso mal. O Senhor fala e
quem tem juízo obedece, ouve. O Senhor orienta. Eu sei que tem gente aqui sendo tentada, e ela está te pedindo, Espírito Santo, dê força, porque ela não está resistindo. Há quem está quase voltando para a vida velha. Há quem está balançando de novo. Há quem o diabo está convencendo ela a mergulhar no pecado. Mas ainda dá tempo dela ser salva. Resgata ela, meu Pai, por amor do teu filho que deu a vida por nós na cruz. Não olha para o pecado dela, para o erro dela, mas olha para o que Jesus fez na cruz, e traz a tua misericórdia, a tua compaixão, e levanta. Há quem caiu, meu Pai. Há quem já esteve nos lugares celestiais, já esteve cheio do teu Espírito, e se acomodou e deu brecha para o mal, e caiu. Mas hoje ela quer se levantar. Hoje ela quer voltar a ter comunhão. Hoje ela quer voltar a ter intimidade. Hoje ela quer recomeçar do zero. Ajuda ela, meu Pai. Vem, Espírito Santo, agora, e tira a acomodação, a preguiça espiritual, e remove o peso do pecado, e tira a morte, traz ela para a vida, e abre os olhos, tira a ilusão, meu Pai, e faça esse milagre. Olha para mim, para você entender o que aconteceu nesse episódio que nós vamos ler agora. Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito, das garras de Faraó, mas Deus tirou eles com mão forte. Deus fez eles saírem, não de mãos vazias, mas com muito ouro dos egípcios. Deus abriu o Mar Vermelho de uma maneira tão sobrenatural, que eles cantavam, dançavam, se alegravam, porque o exército de Faraó foi derrotado no mar. Eles passaram, mas o exército de Faraó foi engolido pelo mar. E você sabe, quando tudo está dando certo, quando temos vitórias, nós ficamos felizes. Você conta para os outros, você se alegra, você comemora. E eles saíram do Egito e estavam caminhando rumo à terra prometida. E aqui no versículo 22 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam que? Água. Quantos dias? 3 dias. Olha para mim, por favor. Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, de dar uma grande vitória, e no deserto eles andaram 3 dias e não encontraram água. Aquilo já foi suficiente para eles começarem a murmurar. Leia o versículo seguinte para você entender. Olha só: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo fez o quê? Murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma lição. Por favor, aprenda isso. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. O selo da derrota chama-se murmuração. Quando uma pessoa murmura, ela está sendo ingrata para com Deus, um Deus que já fez tantas coisas. Eles esqueceram o que Deus tinha feito e começaram a olhar para o que estava faltando. Isso é muito comum do ser humano. Veja que na igreja nós estamos até fazendo sempre o jejum de Zacarias. Temos até jejum de Zacarias,
para nos ajudar a não murmurar. Quando você murmura, quando eu murmuro, nós estamos louvando o mal. O mal gosta da murmuração. Deus gosta da gratidão. Deus gosta quando em qualquer situação você dá graças a Deus, seja feita a vontade de Deus. Está enfrentando lutas, está enfrentando momentos amargos, está enfrentando momentos difíceis, mas você não está amargo, você está bem, porque você sabe que Deus vai te ajudar. Preste atenção para você entender. Se você quer fracassar, se você quer entristecer a Deus, comece a murmurar. Se você quer vencer, tenha um espírito de gratidão e de graças por tudo, até pelos momentos amargos que são necessários nós passarmos para aprendermos. Por que Deus levou eles por Mara? Por quê? Porque um Deus tão grande que abriu o mar vermelho estava permitindo uma situação tão amarga. Às vezes a pessoa entra em conflito. Como é que pode um Deus tão grande que já fez tantas coisas na minha vida está permitindo o que está permitindo na minha vida? Preste atenção, por favor, para te ensinar, para te amadurecer, para te fazer forte, porque as dificuldades, elas nos fazem forte, elas nos fortalecem. Deus não levou eles para Mara para matar eles, para destruir eles, não. Mara fazia parte daquela caminhada até onde Deus queria que eles chegassem. Então o povo, quando viu que faltou água, começou a abrir a boca e falar besteira. E começou a falar besteira: Moisés, quer que nós vamos beber? E você sabe que no deserto o povo murmurou muito, sentiu saudade do Egito, esqueceu que já não eram mais escravos, esqueceu do que Deus tinha feito e começou a olhar para o que estava faltando. Cuidado para isso não acontecer com você. Vamos ao versículo seguinte. Diz assim no versículo 25: e ele clamou a quem? Ao Senhor. Você vê Moisés aí murmurando? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o que? Uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali o que? Os provou. Olha como é rico esse versículo 25, eu vou ler de novo com calma. E ele fez o que? Clamou ao Senhor. Olha para mim, por favor. Tem gente que está vivendo um momento de amargura, mas o que ela está orando, ela nunca orou tanto, ela nunca clamou tanto. Ela está na amargura, mas está perseverando, ela está lutando, ela está no momento difícil, mas ela está cada dia mais forte. Ela está na fé. A Bíblia diz: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Quando você está na fé, você não está na murmuração. Quando você está na murmuração, você não está na fé. Você pesa a sua vida. Você se avalia agora e você vê se você está bem espiritualmente ou mal espiritualmente. Porque se você só está murmurando, você não está na fé. Quem levou eles ali não foi o diabo. Tem situações que é Deus que nos prova, tem situações que é Deus que permite nós passarmos. E nós não podemos ser reprovados, ou não devemos ser reprovados. Você já foi reprovado na escola? Quem já foi reprovado na escola? Levante a mão. Tem gente levantando as duas mãos, né? Foi muito, né? É bacana, né? Quando você vê todos os seus amigos passarem e você ficar. Não é bacana você chegar em casa e falar: pai, mãe, ó, perdi. É bom isso? Claro que não. Claro que não. Não seja reprovado nas provas que Deus está trazendo para você. É fácil? Não é difícil. É muito difícil. Mas quando você está na fé, a sua postura, as suas reações agradam a Deus. Está amargo, está difícil, mas eu estou crendo que Deus vai ajudar. Eu continuo crendo nos momentos amargos. Moisés não foi na onda deles.
Moisés foi clamar. Agora olha no próprio versículo 25, que coisa interessante. Olha só. E ele clamou a quem? E o Senhor, o que é que o Senhor fez? Mostrou-lhe. Olha para mim, por favor, vá com calma. Mostrou-lhe. Aprenda uma coisa, por favor. Moisés clamou e Deus mostrou uma árvore. Eu já vou falar o que representa essa árvore, mas eu quero primeiro te ensinar que Deus mostra. Quando você busca Deus, clama a Deus, Ele mostra o talento que você tem. Tem gente que tem talento para enriquecer os outros, e até hoje ela sabe do talento que ela tem, Deus já mostrou, mas ela não tem coragem de usar o talento para ela. Tem gente que Deus já mostrou o lugar que ela tem que abrir para trabalhar para ela mesma, ela está com medo. Tem gente que Deus já mostrou para ela se afastar de uma determinada pessoa, e até hoje ela não se afastou. Tem gente que Deus já mostrou para ela o que fazer, e até hoje ela não fez. Deus mostra. Às vezes Deus fala, e às vezes Deus mostra, para nos livrar. Quantas vezes você teve vontade de falar uma coisa e Deus disse assim: não fale, e você segurou a onda, evitou muitos problemas. Sim ou não? Mas quantas vezes você não teve, ou nós não tivemos ouvidos para ouvir a Deus, e falamos besteiras, e pagamos as consequências, e colhemos as consequências ruins. Quantas vezes Deus mostrou algo, e nós ignoramos o que Deus mostrou, e nos arrebentamos. Não era para entrar naquele negócio. Deus mostrou que não era, Deus deu sinais. Tem amizades que não era para você entrar, relacionamento que não era para você entrar, mas de repente você entrou. Se você não estiver no espírito sensível a Deus, o que Ele falar com você, o que Ele mostrar para você, você não vai ouvir nem enxergar. Ele mostrou o que? Uma árvore. Aprenda aqui, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a videira verdadeira. A água era amarga, Deus não falou vai para outro lugar, não. Deus mostrou uma árvore, Ele pegou a árvore e jogou na água, e aquela mesma água amarga ficou o quê? Doce. Você não precisa mudar de estado, de país, de cidade, de profissão. Você pode até mudar de cidade, de profissão, se Deus te der a direção. Mas se Deus não te der a direção, fique onde você está. Pode estar amargo, mas Ele vai ficar doce. Ele não precisa que você mude de lugar para Ele transformar a sua situação. Ele transforma situações em lugares feios, amargos. Isso quando você crê. Moisés viu a árvore que Deus mostrou, e ele pegou e jogou naquela água. Por quê? Porque o povo estava vivendo aquele momento que é difícil passar. Qual o momento, bispo? O momento que eles estavam com sede e viram a água e pensaram: vou beber, agora acabou o problema. E quando experimentou a água, era amarga e não dava para beber. Sabe aqueles momentos da vida que você pensa que agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou arrebentar, agora está tudo se encaixando, agora vai dar certo, e de repente não dá, e Deus te prova. Sabe aqueles momentos que começa a dar sinais que a coisa vai dar uma alavancada, e de repente não dá, e Deus prova você para ver se você vai murmurar ou vai continuar clamando e confiando nele. Tem gente vivendo momentos amargos, mas está clamando muito, dizimando, ofertando, perseverando, lutando, calando a boca do mal, confiando em Deus, porque ela sabe que Deus vai abençoar. Deus não tem dificuldade para transformar um movimento fraco num movimento forte, uma situação feia numa situação bonita. Ele não tem essa dificuldade. A maior dificuldade de Deus é transformar o ser humano. O dia que você convidar Jesus para a sua vida, Ele transforma primeiro você e depois a sua situação. Tem gente que o que está faltando para ela, sabe o que é? É Jesus. É essa árvore, ela tem que trazer para a vida dela. Está faltando Jesus. Está faltando Jesus guiando ela. Está faltando Jesus mandando e ela obedecendo. Me diga uma pessoa que trouxe Jesus para tudo na vida dela, que ela não se deu bem.
E digo a pessoa que ela trouxe Jesus para a vida dela e ela se deu mal. Não tem. Ela se dá bem. Lembra de Pedro? Era um trabalhador, era um pescador, mas estava cansado, mas estava com o barco vazio. De repente você é um trabalhador, uma trabalhadora, um lutador, e está com a conta vazia, bolso vazio, vida vazia. Mas ele deu lugar no barco dele para o Senhor Jesus, e ele permite a nossa vida ficar vazia, porque só assim é que o ser humano dá lugar para ele. Talvez se o barco de Pedro estivesse cheio, ele não ia dar lugar. Mas quando ele entrou no barco de Pedro, ele mandou Pedro voltar ao mar e lançar a rede do lado certo. E Pedro era pescador, teve que lutar contra ele mesmo, porque ele tinha trabalhado a noite inteira, sabe o horário de pescar, sabe o lugar, sabe tudo. Mas tem horas que você se depara com a situação que você tem que obedecer a Deus e ir contra tudo que você sabe. Tem gente aqui que Deus mandou ela fazer uma coisa e ela fez sem saber e deu certo, só obedecendo. Jesus já é Senhor na sua vida, você já obedece Ele, porque quando Pedro obedeceu, o peixe veio, e veio de uma forma tão grande, tão forte, que ele teve que chamar companheiros para ajudar em outro barco, porque quando você obedece, Deus te abençoa tanto, que você consegue abençoar os outros. As bênçãos não são decorrentes de uma corrente, as bênçãos são decorrentes de uma obediência, ela nos alcança quando obedecemos. Você viu gente hoje dando testemunho dizendo o quê? Hoje as bênçãos estão me alcançando, porque está obedecendo. O difícil é obedecer. Eu peguei um testemunho hoje à tarde de uma pessoa que disse: eu vinha, fiquei vindo 2 anos, mas não obedecia. Não obedecia. Não adiantava nada, as bênçãos não vinham. Hoje uma senhora estava triste porque ela tirou a aliança do dedo. Ela foi usar um produto e ela tirou a aliança do dedo, e ela veio para o culto sem aliança. Ela estava: meu Deus, esqueci a aliança, toda triste. Fica preocupado, só esqueceu a aliança? Não, às vezes a gente esquece, tira para alguma coisa e esquece. Pelo menos a senhora está sem aliança no dedo, mas está aqui. Pior que a gente está com a aliança no dedo, não está aqui. Sim ou não? Ela está levando a sério a aliança dela. Ela tirou e esqueceu, isso acontece com qualquer um. Você obedece a Deus? Você na dificuldade que está enfrentando, você está obedecendo a Deus? Não se preocupe não, porque as bênçãos dele vão te alcançar. Você está em Mara, no momento amargo da sua vida. Mara não é para você ficar a vida toda, é um local de passagem. Vamos seguir aqui para terminar. Versículo 26. Quem é que estava aprovando eles? Era o diabo? Era Deus. E ali os provou. Aí no 26 diz: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora, veja que esse versículo acaba, esse capítulo acaba com esse último versículo. Não poderia faltar esse versículo aqui. Diz assim: então vieram a Elim, e havia ali o que? 12 fontes de água, e 70 o que? Palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Olha como é Deus. Eles estavam numa situação difícil em Mara, uma situação amarga, mas a árvore transformou a água amarga em uma água doce, e eles seguiram. Mas para frente chegaram a esse lugar maravilhoso. Eles chegaram em Elim, e lá tinham 12 fontes. Não tinha uma só não, tinham 12. 70 palmeiras. Imagine no deserto você encontrar 70 palmeiras e 12 fontes.
Imagine que coisa linda você vê assim, um lugar onde tem sombra e água fresquinha. Você nem imagina o que Deus tem para você, mas o mal faz de tudo para você morrer espiritualmente em Mara, murmurar em Mara, ficar em Mara, ficar preso em Mara. Tem gente que já era para ter chegado na vitória, mas até hoje está lá atrás, porque ela está desagradando a Deus. Esse lugar aqui, Elim, era um lugar que Deus já tinha preparado para eles, mas Deus permite que a gente passe por Mara. Tem gente que quer tudo rápido. A nossa geração é a geração do micro-ondas. Pergunta ao seu bisavô se ele tinha micro-ondas. Você gosta de colocar no micro-ondas 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos. Às vezes 5 minutos no micro-ondas você acha muito. Você já quer tirar antes de 5, antes de 2, antes de 1. É a geração acelerada que quer tudo em 1 minuto. Mas Deus não faz tudo no nosso tempo, para o nosso bem. Deus permite vitórias, mas depois permite lutas, para nós não nos acomodarmos, para nós amadurecermos e aprendermos a depender dEle. Deus te quer forte, Deus te quer confiando no caráter dEle. O seu Deus não falha. Quando Ele te prova, é porque Ele quer tirar o melhor de você e não o pior. Na hora da prova, você já provou alguém? Você namora com alguém? Prova essa pessoa. Dá um não para ela, dá uma contrariada nela, para saber o que é que pula dela, o que é que vem dela, para você saber quem é ela, porque é na prova que você se conhece. Tem gente que pensava que era de fé, veio a prova, não tinha fé nenhuma, era emoção pura, palha pura, porque derreteu. Você já provou uma pessoa? Quando você prova uma pessoa, você fica louco para a pessoa ser o quê? Aprovada. Sim ou não? Dá um não para a pessoa. Faz um teste com a pessoa, para você ver. Faz um teste. A pessoa está desesperada para casar. Não, bispo, veio a mim, jamais lançarei fora, quero nem brincar com isso, né? Mas quando você usa a cabeça, fala, vou provar, para saber se a pessoa acerta mesmo para mim. Então você até aborrece, para ver qual é a reação da pessoa. Não é para ficar aborrecendo a vida toda não, tá? Eu não sei quais são as reações suas diante de Deus. Eu não sei como você está diante das provas. Eu sei de uma coisa: você não vai ficar a vida inteira em Mara não. Você vai sair de Mara, você vai chegar a Elim. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai chegar aonde muita gente torce para você não chegar. Que hoje você deixe aqui as suas amarguras, que você deixe aqui as suas culpas, as suas tristezas, que você hoje deixe aqui tudo aquilo que pesa em você, e você não saia com amargura, mas saia com Jesus. Ele não é o príncipe da amargura, Ele é o príncipe de quê? Da paz. Você tem que sair daqui com Ele hoje, porque se você estiver com Ele e obedecer a Ele, Ele não vai te guiar para a furada não, Ele vai te guiar no caminho certo. Se Ele falar faça, pode fazer. Se Ele falar não faça, não vá não, porque você vai se arrebentar. Amém? Ele quer dirigir você. Se você seguir a direção dEle, você vai ver onde você vai chegar. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que venha aqui na frente agora 2 tipos de pessoas. Deixa eu terminar aqui, ó. Nada contra as maras, tá? Se tem alguma mara aí, nada contra as maras, tá? Sua mãe não sabia o que significava mara em hebraico, está tudo na mão de Deus, você vai arrebentar. Mas olha para mim, por favor. Eu quero que venha aqui 2 tipos de pessoas. Primeiro, você que está murmurando. Você sabe que essa boca aí está dando força para o diabo amarrar sua vida, e quanto mais você reclama, pior você fica. Você que sabe que passou do limite nas suas palavras, você vai vir aqui pedir perdão a Deus. Eu quero que venha aqui na frente também você que diz assim: bispo, eu sei que o que está faltando na minha vida não é trabalhar mais, não é estudar mais, está faltando Jesus.
Está faltando eu ouvir mais Ele, prestar atenção mais no que Ele tem me mostrado, obedecer mais a Ele, gastar mais tempo com Ele, ouvir a voz dEle. O que está faltando na minha vida é Jesus, é isso que está faltando, e eu quero sair daqui com Ele. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos clamar como Moisés. Deus vai mostrar o que precisa ser mostrado a você, mas depois nós vamos buscar Deus para que Ele entre na sua vida. Pode vir aqui na frente cantando: depois de tantas lutas, dores e sofrimentos. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto, solte a voz e cante: Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ouça agora a minha oração. Pede a Ele: responda, ó meu Pai. Só Tu pode socorrer-me. Já bati em tantas portas, e a resposta não me veio. Por isso eu clamo a Ti, pois Tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Ó Deus, vem ajudar-me, nessa longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta Tua. Inclina os Teus ouvidos e responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ouça agora minha oração. Responda, meu Pai. Só Tu podes socorrer-me. Faça o que Moisés fez agora. Só Ele pode te socorrer, só Ele pode te mostrar uma saída, só Ele pode te levar a bater na porta certa. Ele pode trazer o cliente certo, Ele pode trazer o contrato certo, Ele pode tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Então agora, minha amiga, meu amigo, erga as suas mãos, erga a tua voz e fale com o Todo-Poderoso. Clame a Ele a plenos pulmões. Isso, coloque toda a tua força agora. Eu imagino, meu Pai, a pressão de Moisés, eu imagino a luta, todo mundo cobrando: o que é que nós vamos beber? Nós vamos morrer no deserto. E ele clamou a Ti, meu Pai, ele pediu ajuda, e o Senhor mostrou uma árvore que representa o nosso Senhor Jesus, que transforma o amargo em doce, a maldição em bênção, a água em vinho, a derrota em vitórias. Ó Deus Todo-Poderoso, opere, meu Pai, se manifesta na vida dessa pessoa, faz ela lembrar o que o Senhor já fez na vida dela, faz ela lembrar, meu Pai, dos milagres, das respostas, dos livramentos que o Senhor já deu. Atende, meu Pai, os clamores que chegam ao Senhor agora. Atende, meu Pai, essa criatura que com tanta fé
ela te pede forças nesse momento de amargura, nesse momento que todo mundo tem decepcionado, fugido e se escondido dela, nesse momento que ela só tem o Senhor para contar. Minha amiga, meu amigo, fale com Deus agora. Ó Deus Todo-Poderoso, nós chamamos o Senhor agora para a nossa vida, nós chamamos o Senhor para essa loja, para essa empresa, para esses negócios, meu Deus. Olha para essas pessoas que têm vivido dias de amargura, vendas de amargura, contratos fracos. O Senhor é um Deus que tudo muda, que transforma o amargo em doce. O Senhor transforma um deserto em manancial. E nós sabemos, meu Deus, que tem gente aqui vivendo num deserto, um deserto que parece não ter fim, mas o Senhor pode mudar esse cenário. Então muda, porque nós estamos aqui fazendo o que Moisés fez. Ele clamou e o Senhor deu a direção. Então dá a direção para esse homem, dá a direção para essa mulher, já agora, meu Deus, ilumina a mente dessa criatura, para que quando saírem daqui, possam colocar essa direção em prática e tudo venha mudar. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, meu Pai, que coisas novas vão acontecer. Não acredito, meu Pai, que a vida que essa pessoa está levando seja a vida que o Senhor preparou para ela. Não acredito que o lugar que essa pessoa está, meu Deus, seja o lugar que o Senhor quer que ela esteja. Então nesse momento, meu Pai, nós clamamos ao Senhor. São muitas vozes agora, meu Deus, clamando a Ti, porque não aceitamos que a condição de vida dessa pessoa continue precária do jeito que está. Nós queremos uma mudança aqui agora, nós queremos uma transformação. Teu povo recebeu a palavra, recebeu a direção, e essa palavra está ardendo agora dentro de cada um. Que cada pessoa se levante agora para vencer, para seguir em frente. Sim, meu Deus, que cada pessoa possa caminhar rumo à vitória, rumo à conquista. Não pode a vida dessa pessoa continuar do jeito que está. Não diga nada agora. Eu sei que tem gente aqui que já chegou em Elim. Hoje ela está bem, mas já passou tantas lutas. Hoje ela tem carro novo, mas já andou em carros velhos. Hoje ela tem carros quitados, mas já teve aí dificuldades para pagar as parcelas. Hoje mora bem, mas já morou tão mal. Hoje dá o melhor para os filhos, mas já viveu situações que os filhos pediam, ela não tinha o que dar. Mas a situação hoje é outra. Graças a Deus por isso. Nós ficamos alegres quando o Senhor abençoa os outros também. Mas eu estou orando agora, meu Pai, por essa pessoa que ainda está em mara. A situação dela ainda está amarga, ela ainda não conseguiu ver a saída, e ela convida o Senhor para entrar na vida dela agora, para mandar, para dar direção, para guardar, para fortalecer. Ela não pode sair daqui sem o Senhor. Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não quero anjo, eu não quero terra prometida, eu quero a tua presença. Eu não quero ir sozinho, mas com o Senhor eu vou para o deserto, eu vou para qualquer situação. E o Senhor foi com ele, meu Pai. Eu sei que ninguém quer passar momentos de amarguras, ninguém quer passar momentos difíceis, tristes. Mas na vida, meu Pai, é necessário nós passarmos também pelas águas de Mara. Que essa pessoa não saia daqui amargurada, triste, abatida, como ela entrou, como ela estava, mas que ela deixe aqui as amarguras dela, as culpas dela. Estenda a mão para o altar, entrega a Deus. Isso, entrega a Ele. Fala: eu não quero mais ficar me culpando pelos meus erros, eu não quero mais ficar agindo assim.
Eu não quero mais ficar olhando para trás, eu não quero mais ficar olhando o que eu perdi, eu não quero mais isso, eu não quero mais ficar triste, eu não quero mais ficar chorando, eu não quero mais ficar me culpando A, B ou C, eu não quero ficar vivendo amargurado, explodindo com os outros, brigando com todo mundo, saindo do controle. Eu não quero mais isso, eu quero o Senhor na minha vida. Então se esvazie de você, entrega tudo no altar, porque quando suas mãos voltarem à altura do coração, você vai ter paz. Coloque as mãos na altura do teu coração, tenha paz. Sabe por que você está sentindo literalmente paz agora? Não é o bispo, não é a igreja universal, não é o templo. Essa paz é uma pessoa. Essa paz não é a paz que o mundo dá, falsa, mentirosa. Essa paz vai continuar com você. Essa paz excede nosso entendimento, porque mesmo enfrentando as amarguras da vida, você vai dormir bem, viver